pastora Tereza, ela foi ordenada no dia 26 de abril de 2009 como pastora. Nós temos aqui o certificado de ordenação da pastora. Essa para lembrar alguns. E se chegar no focinho do cão também, dizer que Deus a preparou. E também ela fez o Cross for the Nations e fez a liderança, Advanced Leadership, e também o pastoral, né? No dia, cadê a data aqui? Está escrito em letra. O braço está ficando pequeno. Foi em dezembro. 12 de dezembro de 2008. É isso? De 2008. Eu não lembrava a data, está difícil aqui. Tá. Então também, aqui para chegar no focinho do campo, para a alegria de nós, em nome de Jesus, que Deus a capacitou. Mas Deus não capacitou só a Tereza, a pastora Tereza, com esses certificados, que papel não quer dizer nada. Mas o papel que nós desempenhamos no reino de Deus, isso quer dizer sim alguma coisa. A palavra mata, mas o Espírito de Deus, ele vivifica. E hoje você é vivificado pela palavra de Deus, vindo através da unção que Deus colocou na pastora Tereza. Eu digo a vocês que fiquem atentos e alegres hoje, esperando a expectativa, irmã Renata, que eu sempre falo, a expectativa maior do que quando alguém está, estávamos no passado, de algumas pessoas do mundo ainda ficam, quando ali está dizendo jogo 11, coluna do meio, jogo 12, coluna do meio, aí jogo 13, você está naquela ansiedade. O mundo lá fora espera um papel para ficar rico. E nós esperamos do Espírito Santo para ser salvo, para ser alegre, para ter uma vida de vida com abundância, para ser usado por Deus. Eu convoco a vocês até a mesma expectativa, a mesma esperança de que algo vai acontecer hoje, de que Deus vai abrir portas hoje, Deus vai fechar portas hoje, Deus vai abrir entendimento, Deus vai mostrar coisa hoje, porque é assim que Ele faz. Não é porque a pastora Tereza vai pregar, podia ser a pastora Kézia, podia ser a irmã Juliana que pregasse hoje. O negócio é que Deus vai usar alguém aqui dentro hoje, por causa de você. Amém? Então, sem mais delongas, eu queria convidar a pastora Tereza a compartilhar do púlpito. E que Deus te abençoe. Vamos orar por ela? Vamos ficar de pé, vamos receber ela. Para mim é um dia de muita alegria. Deus deveria ser para a igreja também. Amém? Amém. Estenda suas mãos para aqui, para ela. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos toda a glória, toda a exaltação. Tudo que é bom, tudo que é perfeito neste momento é teu. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua serva hoje se levantou por ti, porque o Senhor a levantou. Agora, em nome de Jesus, tome ela como o Senhor tomou a Sansão. Tome ela como tu tomaste, Senhor, a Filipe ali, quando ele correu ali com aquela carruagem. Toma, Senhor, em tuas mãos também a tua serva, como tu tomaste Pedro, como tu tomaste Maria, como tu tomaste a Paulo. Toma, Senhor, nesta hora, como tu tomaste a Débora. E em nome de Jesus, glorifica o teu nome neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Não sabia que ele ia fazer essa coisa toda, não, viu? Porque Deus é Deus. De mim mesmo não tenho nada para dar. Nada, nada, nada. E quando Deus me chama, eu vou para os pés dele e dizer assim: Jesus, o que tu queres? Estou vazia, Senhor. Enche, enche. E o Senhor é que vai fazer, amém? Amém. Você crê que Deus vai fazer algo hoje, novo na sua vida aqui? Amém. Porque eu creio. Aleluia. Eu creio que Ele tem falado comigo. Ele tem me chamado. Quando eu penso que estou fraca, quando eu penso que não dou conta, Ele diz: o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Você está fraco? Você está fraco? O poder de Deus vai se aperfeiçoar aí? É assim que Deus quer. Deus quer quando a gente não se acha coisa nenhuma, porque nós não somos. Não é verdade? Ó, Jesus, Sara falou do furacão, mas é contigo. Bom, louvado seja o teu nome. Vamos orar? Senhor, eis-me aqui. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Louvado e exaltado seja o teu nome. Eis aqui, Deus, o teu vaso. Usa como o Senhor quiser.
seja engrandecido, Deus seja exaltado. Espírito Santo de Deus venha se mover neste lugar. Espírito Santo de Deus, faz o que lhe apraz. Tira aqui, Deus, tudo que veio de Teresa, aleluia. Todo pensamento humano, e traz, Espírito Santo, a tua palavra revelada neste lugar, na minha vida, para que eu possa, Deus, transmitir como o Senhor quer. Eis aqui o teu canal, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ó, eu tenho um iPad, de verdade eu tenho, porque a minha filha me deu. Eu tenho um computador que o meu irmão, cadê ele? Está aqui? Está em algum lugar aí. O Roberto me deu. Mas eu sou old fashion. Tá? Eu uso tudo isso. Mas eu me lembro da pastora Vânia, tá? Que estava numa pregação tremenda, cheia do Espírito de Deus. Alguma coisa ela clicou aqui e a pregação foi-se embora. E aí, aí ela disse que dentro dela ela fez assim. E ela fala assim: eu cruzei meus braços dentro de mim, vocês não viram, mas dentro de mim eu cruzei meus braços e disse: eita, égua. Ai, égua. É um dizer da terra dela, né? Mas eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever. Eu também não quero ter surpresas. Uma pregação se juntando na outra. Aconteceu isso, não foi? Louvado seja o nome do Senhor, né? E Deus, Ele é simples. Eu tenho tudo isso, uso todos os meios de tecnologia que o Senhor deu. Deus deu ao homem para facilitar a nossa vida. Mas eu gosto de escrever no papelzinho, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Juízes. Deus me levou lá para Juízes, veja só. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes 4. Vamos ler um pouquinho. Eu acho quase o 4, de 1 até o 15, eu vou estar lendo. Se eu cansar aqui, eu vou pedir para a Márcia, ou quem estiver aqui na frente, está me ajudando. As mulheres aí, voz de muitas águas, amém? Porque do nada, não falei nem muito, não foi? Do nada minha garganta começou, mas na autoridade do nome de Jesus eu repreendo agora todo o mal. Senhor, nesta hora eu quero tomar autoridade do nome de Jesus, te pedir que teus anjos guerreiros de alto escalão vá entrando neste lugar, vá repreendendo agora todo espírito ladrão da semente, todo sono, cansaço, cegueira espiritual. Aleluia. Nós repreendemos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo ladrão da semente, quebra suas forças agora, eu digo, bate em retirada. No nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo encontre lugar agora, no coração do teu povo. Vai preparando esse coração, Pai, para receber a tua palavra e que essa palavra venha fazer a diferença. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Juízes 4 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabi, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Razoete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia durante os filhos de Israel. Versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Laptote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá. Em Betel subiram a ela a juízo. Mandou ela a chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: aleluia. Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabi, com os seus carros e as suas tropas. Aleluia. E o darei nas tuas mãos.
Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Valente esse homem, né? Bem valente. Ela, porém, respondeu: Débora, louvado seja Deus, certamente irei contigo, porém não será a tua honra, aleluia, da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Louvado seja Deus. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulun e a Neftalí e Quedes, e com eles subiu 10.000 homens, e Débora também subiu com eles. 10.000 homens, e Débora também subiu com eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, você pode ler para mim, Márcia, do 11. Ora, Hebe, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Guedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera. Até o 15. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, e a todos o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que, mais uma vez, o povo de Deus pecou contra o Senhor. E porque ele pecou contra o Senhor, eles foram afligidos, eles foram oprimidos. Mas naquele meio daquele povo tinha um povo que resolveu aclamar. Eu sempre falo isso aqui: quando o povo de Deus resolve aclamar, aleluia, Deus não resiste. Quero falar um pouquinho do mistério de Deus com essa palavra para mim, pastora Teresa. Dia 10, no dia da festa da igreja, 10 anos da festa da igreja, aqui nós tivemos a festa, não me lembro que dia foi, dia 14 de março. Eu compartilhei com o pastor Júlio que nós estaríamos indo para a Espanha. E ele chegou ali, estava sentado comigo e falou: por que você não leva o ministério Débora lá para a Espanha? E eu pensei: o Desperta Débora, não o ministério Débora, essa aqui, mas o Desperta Débora, porque ele tem levado missionário aqui, quando vai lá nos lugares que não tem. Existe um ministério chamado Desperta Débora, são mães que oram pelos seus filhos, e esse ministério tem crescido grandemente, e ele tem sido uma bênção. Mas naquela hora ali, eu até falei com a líder da Débora aqui de Dallas, falei: me dá um material que, se Deus abrir as portas na Espanha, estaremos fazendo o que Deus mandar. Vamos preparar. Tudo que Deus manda, irmão, a gente tem que estar atento. Tudo que Deus fala, a gente tem que estar atento. Eu não senti nada, mas Deus falou através de um homem de Deus. Eu quero estar atento, eu quero obedecer. Então, no meu coração não era o ministério Desperta Débora. Passou. E essa palavra ficou dentro de mim. 2 semanas atrás, quarta-feira, estava eu aqui intercedendo em línguas. O mover de Deus era grande neste lugar. Quarta-feira. E de repente, vocês que não entendem, quando eu começo a bater palma e me tremer e fazer aquelas coisas todas, Deus está falando comigo. Não se assustem. Tá?
E de repente o Senhor falou comigo ali: eis que estou te levando como Débora naquele lugar. Glória a Deus. Xarababaxou, Glória a Deus. Aleluia. Mas foi Deus que falou comigo ali, quietinho, não abri a boca, não disse nada. E ali eu comecei, e Deus ministrou coisa no meu coração, Assim que termina o mover a oração, o pastor Carlos toma o microfone do lado de lá, e Deus usa ele e diz assim: esse como Débora, estou levando vocês naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste negócio. Deus está neste negócio, irmãos. Aí eu fui entender. Como Deus disse assim para Ezequiel, né? Essa é a casa do olheiro. Eu fui entender que Deus estava dizendo assim: vai ter com Débora, Teresa. Aprende com ela, Teresa. Porque quero te usar naquele lugar. E daquele dia para cá estou eu tudo procurando. Oh Deus, o que é que tu queres? Onde está? E no dia do pastel, tá pensando? Com uma mão estou trabalhando, com a outra a arma do Senhor. Eu estou aqui atrás, e o povo está lá: cadê a Teresa? Cadê a pastora Teresa? Eu estava onde? Na biblioteca, procurando aprender. Eu tenho que ter alguma coisa na biblioteca aqui atrás que fale sobre Débora, né? Mas a Bíblia não fala muito sobre Débora. A Bíblia relata 2 capítulos 4 e 5. Acabou aí? Tem que ser por Deus. Tem que ser por Deus. Tem que ser na revelação do Senhor. Então, de Juízes 4. Leia aí Juízes 4:1, amadinha. 4:4. 4:4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Julgava Israel naquele tempo. Que tempo era esse, amados? Um tempo de juízes. Sabe por que foi levantado juízes em Israel? Porque a terra estava entregue ao diabo. Porque todos faziam o que queriam naquele lugar. Ali foi onde o povo de Deus resolveu soltar, como diz lá na Bahia, as frangas, dar as costas para o Senhor e fazer o que era bem aos seus olhos. Pode rir, não tem problema. Deus tem senso de humor. Aleluia. Amém. Era um tempo de anarquia. Aleluia. Tempo de apostasia. Tempo onde cessaram o tráfego das carruagens, do comércio, de tudo. Porque as pessoas eram matadas, massacradas. Os viajantes tinham que inventar caminhos, trilhas, para poder chegar até Israel, porque a coisa estava feia, a coisa estava preta naquele lugar. Está muito diferente agora não, né? E tudo isso, a orgia, a prostituição, a usura, a porfia, a anarquia, o brutalismo foi tomando conta daquilo que era louvor, paz e glorificação ao nome do Senhor. Mas tinha um povo no meio daquele povo. Tinha um povo. Creio eu que era um povinho assim, igual nós aqui. Um pouquinho assim, mas era um povo de Deus. E quando aquele povo clamou, quando aquele povo resolveu se humilhar diante do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviu aquele clamor e o Senhor levantou uma mulher chamada Débora. Gente, quando eu comecei a estudar sobre juízes, vai dando coisas e mais coisas assim, a gente não guarda tudo, né? E aí eu fui ver, está dizendo a Carlos ontem, eu não tinha atinado que Gideão era um dos juízes, que Sansão era outro juiz. E tinha muitos juízes. E esses juízes julgavam, e eles, as funções deles eram diferentes, né? E no meio desses homens todos, que negócio! O que é que Deus faz? No meio desses homens todos, Deus levanta uma mulher chamada Débora.
Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Deus levanta uma mulher chamada Débora. Aleluia. Aleluia. Vamos lá? Para você ter ideia, o livro de Juízes diz, no último capítulo do livro de Juízes diz assim, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, com esse relato, nós podemos entender que não era fácil ser juiz em Israel. Ser juiz em Israel para o homem já não era fácil. Mas para uma mulher, numa terra onde o patriarquismo era que prevalecia, preconceito e tantas outras coisas, mas Deus levantou Débora. Oh, o que foi que Deus viu em Débora, irmãos? Nós temos que ver o que foi que Deus viu em Débora. Nós temos que aprender com Débora. Nós temos que ouvir e executar o que Deus botou no coração daquela mulher. Leia os 6, amiguinha. Aleluia. The number 6, George. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Aleluia. Quem era Baraque? Baraque não era qualquer pessoa. Todo mundo olha assim e vê Baraque. Eu também achava assim, dizer, mas que homem frouxo. Que frouxidão. Deus diz, vai, vou te dar a vitória. E ele fala assim, só vou se tu for comigo. Quem era Baraque? Baraque era um general. Baraque não era qualquer pessoa não, era um general. E quando Débora diz assim, manda chamar Baraque, nós podemos entender que Débora era uma mulher de autoridade. Baraque não era qualquer pessoa não, ele era um líder. Ele era aquele que levantava o exército, ia na frente e guerreava. Mas de alguma forma, a autoridade de Deus estava sobre aquela mulher. E Débora se posicionou e diz a Baraque, porventura o Senhor não te mandou a ousadia? Como que diz assim? O que tu está fazendo aqui? Deus não já mandou você ir e guerrear? Primeira coisa que nós aprendemos sobre Débora. Primeira coisa, ela era profetisa do Senhor, diz o texto. Se você voltar lá, Glória. ela conhecia Deus. Primeira coisa que Deus fala através desta palavra, no versículo 4:4, eu acho. Deixa eu ver, eu creio. 4:4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Deus falava com Débora. Deus revelava o futuro para Débora, viu, amiguinha? E Débora não temia não, viu? Pode abrir a boca e falar. Quando Deus dá um dom, quando Deus te capacita, Ele quer usar este dom. Não é para você ficar, oh, eu sou... Não sou não, irmã. Dizem que eu sou profeta. É profeta, abre a boca e fala. Porque senão Deus vai cobrar de ti. Amém? É contigo que eu estou falando. Aleluia! Amém. Carlos e menina ali está me distraindo, esses dois. Vou tirar vocês da frente, olha isso. Não me distrai não, que Deus quer falar. Se você me distrair, eu vou me perder também. Porque eu estou recebendo daqui, ó. Aleluia. Então nós entendemos que ela era a boca de Deus naquele lugar. Ela era alguém que ouvia de Deus e entregava. Ela era uma profetisa. Vai em 1 Coríntios 14:3. Eu acho que marquei aqui. Deixa eu 1 Corinthians 14:3. Quero, por favor. Ok, deixa eu ver. Pode ler? Pode.
Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Amém. Fala mais? Pode ir. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos... Ela profetizava. A profecia veio para exortar, edificar, exortar e consolar. Mas pelo visto aqui, Débora estava exortando. E quando o profeta é usado para exortar, muitas vezes o profeta é rejeitado. Porque normalmente a exortação é algo que a gente não gosta, verdade é. Né? Mas Débora se posicionou. Aleluia! Essa era uma das tarefas dela, ouvir de Deus e entregar para o povo. Uma das tarefas de Débora. Eu quero dizer para você que você tem muitas também, como Débora. Uma das tarefas de Débora. Deus deu a ela sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento. E Deus já deu a muitos aqui também. E Deus hoje vai levantar muitos que estão dormindo. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 4 e 5 diz a segunda coisa que a gente pode aprender sobre Débora. Débora era esposa, mulher de Lapidote. Olha, eu procurei tudo. Só tem essa partezinha sobre esse sujeito. O nome dele é Lapidote. Ele teve a honra de ser esposo dessa grande mulher de Deus. Não tem nada, né? A Bíblia não diz nada. Existem os estudiosos que acham, dizem, tem uma conjuntura de que Baraque era esposo de Débora. Existe aquilo que você falou, é verdade. Algumas pessoas pensam que ele, o Baraque, o general, era a figura do esposo dela, mas não tem nada na Bíblia que confirme isso, né? Então Débora era uma esposa, ela era profetisa e ela era esposa, e como toda mulher, ela tinha muitos afazeres. Dona de casa, não sabemos se ela tinha filho, mas provavelmente teve filhos, não diz, a Bíblia não relata, mas vamos dizer. Antes de ela ir ali debaixo para ir para o escritório dela, antes dela botar o som para ser juiz ali debaixo da palmeira, porque a palmeira é o escritório de Débora. A Bíblia diz isso, é ali, debaixo da palmeira, onde ela julgava a causa em Israel. Né? Ela tinha primeiro que arrumar, lavar, servir o seu esposo, né, amigo? Fazer o cafezinho dele da manhã, né? Orar junto com ele. Ela tinha muitos afazeres. Débora não era desocupada não, queridos. Deus não chama a gente desocupado, porque é desocupado, está desocupado porque não quer fazer nada. Porque no reino de Deus tem muito o que fazer. Se você está de braço cruzado e é preguiçoso, Deus não quer contar com você não. Ele diz assim, vai ter conformismo, preguiçoso. Está lá, Provérbios. Né? Então Débora era alguém que tinha muitos afazeres, como eu, como você, pessoas como nós. Olha a história, vou falar de mulher, né? Porque eu estou falando de Débora, eu vou falar de mulher. Na história da Bíblia, tem uma lista enorme de mulheres que foram usadas por Deus. Esther, Ruth. Quando eu fui para o Brasil, eu fui desafiada a estudar por Ruth, me deram essa incumbência. E mulheres não era fácil. Esther, novinha, jovem. A jovem Esther, com o sonho de casar, o sonho de fazer e acontecer. Foi arrancada da sua família e foi levada, jogada lá no palácio. Ela teve que gostar daquele homem de todo jeito. Ainda bem que disse que o rei Assuero era bonito. Mas ela teve que se preparar e amar aquele homem, porque Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Mas essas mulheres todas
deixaram de sonhar os seus próprios sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Essas mulheres todas deixaram de sonhar os seus próprios sonhos para sonhar os projetos de Deus. Deus não botou aqui nem aí uma unção para ficar guardadinho não lá no baú. Deus botou porque Deus usa os anjos dos céus, Ele opera com os anjos dos céus e os moradores da terra. Você, amado, que vai mudar a história da humanidade, nós vamos mudar a história da humanidade. Nós somos os vasos que Deus escolheu, o Senhor escolheu e preparou. Desperta, igreja. Quando o Senhor me falou de Espanha, o Senhor disse para mim, não há mais tempo. Não há mais tempo. E uma urgência começou a ferver dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Débora era ocupada. Quando ela ia julgar, com certeza ela já tinha lavado a roupa do marido, feito a janta, não sei o quê. Ela tinha muito o que fazer. E quando ela sentava lá debaixo daquela figueira, palmeira, ela sentava para ouvir coisa boa? Não, miséria, situações horrendas, meninas, mulheres estrupadas, matava, coisas terríveis. Era o que Débora ouviu o dia inteiro. E ela buscava de Deus a resposta para aquele povo que estava em desespero. Louvado seja o nome do Senhor. Temos muito que aprender com esta mulher. Aleluia! A ordem do texto diz assim: profetiza, esposa e quê? Algumas versões diz juíza, outra diz líder. Líder. Vamos lá. Eu fico pensando que Débora devia ter muitos conflitos naquela agenda dela. Se você fica dizendo que você não tem tempo para fazer as coisas de Deus, eu me lembro da Val, a Val, esposa do Thomas. Ela diz assim: quem quer faz. Quem quer faz tempo. Tempo é algo que você tem que fazer. Se você tem prioridade com uma coisa, você risca um monte de coisa da sua lista e faz aquela coisa. Tá? Tempo. Você pode dizer: ah, Senhor, eu não tenho tempo porque eu tenho tantos filhos. Ah, Senhor, cuida de menino, lava roupa. Ah, Senhor, eu tenho trabalho, eu trabalho o dia todo naquela cozinha. Ah, Senhor, foi muito perseguição essa semana naquele trabalho. Deus não quer ouvir isso. Porque Deus já lhe deu uma unção específica e especial para este momento, para esta obra. Deus sabe que isso é desculpa. Pare de inventar desculpas. Pare de inventar desculpas. Deus está cansado de ouvir as suas esfarrapadas desculpas, as minhas esfarrapadas desculpas. Deus quer que você se posicione. É isso que Deus quer. Então, profetiza esposa, juíza. Mas, diz a Bíblia, a ordem do texto diz que, em primeiro lugar, ela era a boca de Deus naquela terra. Ela era profetisa. Ela tinha fazeres, ela tinha um trabalho do dia a dia. Julgar Israel era um trabalho. Ela tinha tudo que você tem em comum. Ela tinha também o que eu tenho. Viu, homens? Ela tinha também. Estava cansada, as pernas doíam. Para levantar, levantava capengando às vezes, porque estava cansada. Mas Débora tinha um compromisso com Deus vivo. O capengando, você está pensando que é de você, é de nós. Ele fica rindo, esse homem. E o texto relata que ela era a boca de Deus em Israel. Sim? Eu vou fazer esse parêntese aqui. Eu não estou dizendo a você para botar sua família de lado, seus filhos de lado, seu trabalho de lado.
e botar a obra de Deus em primeiro lugar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você, para você buscar discernimento de Deus e refazer a sua agenda. Porque, eu vou com a tecnologia hoje. Você disse que não tem tempo, mas quanto tempo você passa vendo no Facebook aqui? Aham. Se você desse esse tempo para fazer o que Deus mandou você fazer, eu já ouvi de gente dessa igreja, já vi de gente lá de fora dizer: meu Deus, já essa hora toda, menina, eu fui olhar um negócio e outro negócio e outro negócio, a hora do Facebook, roubou o seu tempo. Roubou o seu tempo com Deus, valioso tempo. Roubou o seu tempo de fazer as coisas da sua casa, com seus filhos, com a sua família. E hoje eu não entendo esse negócio, essa grande necessidade de se expor. Eu tenho que mostrar que eu fui, que eu fiz e que eu tenho. Amados, igreja do Senhor Jesus, Jesus está voltando. Ainda ontem eu vi Valnice Milhões pregando. Glória a Deus pela vida de Márcia, que botou lá para mim ver. As profecias se cumpriram. Olha a lua de sangue aí. Jesus está voltando. E a igreja está dormindo na internet, navegando nas águas de Satanás. A internet é boa. Eu fui lá ver, pesquisar. Bíblia rápido, né? Quero tal versículo. Ela não rouba o meu tempo. Ela não rouba o meu tempo. E eu vou dizer a vocês, queridos, eu não sou a primeira pessoa que está chegando aqui nesse púlpito e falando para vocês. Deus tem falado e você tem fechado os seus ouvidos. E um dia, quando você chegar para o Senhor e dizer: ai, Senhor, mas eu fazia, eu acontecia, o Senhor vai dizer: eu mandei, e você fechou os ouvidos. Abra em Êxodo 18, 25 e 26. Enquanto você abre, eu vou falar uma coisa. Mas também, meu irmão, eu não estou falando para você largar tudo e vir fazer só as coisas de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Também isso, Êxodo 18, 25 e 26. Também isso não é motivo para você ficar usando as coisas do dia a dia, os seus filhos, o seu trabalho, a sua escola, como desculpa para não fazer o que Deus chamou você para fazer. Porque Deus é Deus e Ele vê tudo, como o Del falou aqui hoje. Você começou o culto falando isso, não foi? Usado pelo Espírito. Aleluia! Êxodo 18, 25 e 26. Êxodo 18, 25, 26. Okay. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgavam o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgavam eles. Aleluia. Então o texto diz o quê? No início diz assim, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo. Constituiu esses homens. Débora foi juíza, foi líder de Israel. Quando só homem assumia a posição, num tempo horrendo, mulher não pode não, eles não vão me ouvir porque eu sou mulher, eles não vão querer ouvir de uma mulher, porque a gente arruma desculpa para tudo. Mas eu queria chamar a atenção aqui de uma coisa. Que foi que esses homens viram em Débora, gente? Porque quando você busca, diz que Débora foi a juíza que se destacou em Israel. Ela era justa. Que foi que esses homens viram uma mulher que
foi que essa mulher tinha de especial? Essa mulher dava o primeiro lugar a Deus. Essa mulher ouvia de Deus. E ela temia Deus. Ela temia Deus. A ponto de todas as autoridades, os príncipes, quando chega lá no Cântico de Débora, que eu não vou ler tudo, porque se desse, faria tudo, mas não dá não, Jesus sabe. No Cântico de Débora diz que os príncipes, os magistrados, todos corriam atrás, ó. Débora, Débora. A Bíblia mostra que essa mulher era cheia de Deus. Eu fico pensando, toda vez que eu lia isso, eu pensava na mulher lá. Maybe, talvez, a mulher de Provérbios 31 foi inspirada nela. Não sei se foi não, isso aqui é minha concepção. Vem no meu espírito e eu estou falando para vocês, aquela mulher onde o seu marido passava, os magistrados sabiam, ela ali vai o esposo da Débora. Débora, antes de sair, ela dava ordem a seus súditos, vai fazer as coisas, ela botava tudo em ordem. Ela não largava a casa dela de qualquer jeito. Ela era organizada, tá? E para você ser organizada, isso serve para os homens também, viu? Para você ser organizada, é só você dar prioridades para as coisas que Deus diz que é prioridade, como diz o americano, first things first. Não é isso? Primeiras coisas, prioridade, primeiras coisas, é isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de você, para usar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu penso que era integridade, compromisso, seriedade, submissão, santidade. Eu penso que Débora exalava tudo isso por aí. Sabedoria, conhecimento. Ela buscava de Deus. Ela ia na fonte. Ela não ia lá na, como é que chama? Wikipedia. Não é? Wikipedia. Ela não ia lá fazer qualquer coisinha, assim, uma coisinha curta. Não, eu só quero isso aqui. Ela ia no profundo. Ela ia no poço, ela ia em Deus. E aí, ela não precisou se impor. Ela não foi, ei, eu sei muito e eu quero ser juíza. Eles constituíram ela como juíza. Eles viram a autoridade de Deus naquela mulher. Eles viram a autoridade de Deus nela. Aprendendo aí com Débora? Porque esses dias Deus está me ensinando é muito. E não acabou não. Até eu chegar na Espanha, eu vou escrafunchar esse livro. Eu vou buscar de Deus o oculto, o escondido, a palavra revelada. É isso que eu quero ouvir. E você também faça o mesmo. Primeiro esta palavra Deus deu para mim. E agora eu estou jogando para você. Receba, porque veio de Deus. Amém. Ela não era tão somente uma líder, amados. Ela era alguém, sobretudo, que obedecia a Deus. Amados, a gente está aprendendo sobre obediência. Obediência a Deus, a autoridade de Deus. Obediência aos líderes, obediência em tudo. Se você não se submeter, amados, Deus não vai te usar, não. Você não vai ouvir de Deus, não. Você vai ouvir qualquer coisa, mas de Deus você não vai ouvir. Porque Deus não vai de encontro à sua palavra. Deus não vai de encontro à sua palavra. Ela julgava segundo a vontade de Deus. E aqueles homens pensou, eu fico dizendo assim para mim, que eles ficavam dizendo, onde é ela com isso? Como é isso? Onde é a fonte? O que está acontecendo? O que é? Mas a coisa é que todos iam a Débora. Tinha muitos juízes. Mas Débora era uma juíza por excelência. Deus levantou ela naquela terra. Por quê? Ela era diferente de mim e de você? Ela obedecia. Ela ouvia de Deus. E ela não aumentava nem diminuía. Ela se posicionou. E hoje é noite de posicionamento. Hoje é noite de posicionamento. Acorda, igreja. Acorda.
A Bíblia diz, em 1 Samuel 15, 22, no verso 1b, diz assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiro. Deus não quer os seus sacrifícios, Deus não quer os seus jejuns. Se você não obedece o que a Bíblia diz, se você não obedece às ordenanças do Senhor, você vai morrer orando por uma coisa, e essa coisa não vai acontecer, porque Deus não é contra o que Ele diz. Deus diz que é para você ser obediente, seja obediente à palavra de Deus. As coisas vão, você vai ter uma coisinha, qualquer coisinha, mas o melhor de Deus você não vai ter. O plano número 1 de Deus, o plano número 1, Deus só tem plano número 1 para nós. A gente é que cava o número 2. Não foi de Deus não, é o plano B. Deus não tem plano B não, Ele tem foi plano 1. A humanidade que foi, que caiu e que resolveu já inventar a historinha do plano B. Tem isso não, eu quero o número 1. Eu quero honra, digo o Senhor. Eu não vou deixar por menos. Perdi muito tempo. Vou fazer 52 anos, não é mais tempo. Posicionamento. Juízes 5, versos 6 e 8. Lê aí, Miguinha. Esse é uma parte do cântico de Débora. E deixa eu, enquanto ela acha, eu vou lhe fazer um parêntese. Você que tem dificuldade de ler. Tem gente que tem dificuldade de ler. Hoje em dia, não tem desculpa para você não conhecer a Bíblia. Sabe o que eu fiz hoje, depois que eu estudei tudo, não sei o que? Carlos foi buscar umas coisas para mim no mercado, porque eu aqui também fiz igual a Débora. Aprendi e fiz. Depois que eu botei tudo ali, o que Deus queria, corri para a cozinha para limpar a cozinha. Corri para fazer a comida do homem, não foi não? Deus disse que eu dei ordem dele. Eu pedi a ele para ir no mercado comprar uma carne. Você parece que estava lá, Del. Em Juízes 5, é onde Débora já canta o cântico dela, Vitória. Lê aí, 5, 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Aleluia! Estava tudo deserto, estava tudo acabado. Aqueles homens, vou dizer valentes, né? Não podia fazer nada, amados. Eles não podiam, não era porque eles não buscavam a Deus. Olha aí, homens, se posicione. Porque do mesmo jeito que Deus usou Débora, Deus vai usar você. Amém. Deus botou uma mulher, sabe por quê? Porque ela estava ali, buscando de Deus, cavando no poço, buscando de Deus, homens. E o nome dela está escrito aqui, ó. E todos sabem quem foi Débora. Aleluia. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei. Aí ela diz assim com autoridade: levantei-me como mãe de Israel. Aí eu vou fazer aqui a outra parte. Sabe por que mãe? Sabe por que mãe? Mãe não abre mão. Mãe vai até o fim. Pode ser filho rebelde, pode dar o trabalho que for. Mãe gerou. Mãe sofreu a dor. Mãe, não é fácil não. Teve aquela conexão. Mãe não abre mão. E Deus disse: até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Eu me coloquei na posição de interceder por esta terra. Eu me coloquei diante de Deus para saber o que fazer para salvar esta terra. Deus, aleluia. Isso que Deus quer. Posicionamento. Posicionamento. Diga posicionamento. Eu vou me posicionar. Você vai? Eu já me posicionei.
Mãe paga o preço. Mãe abre mão. Mãe abre mão. Eu me lembro que nas épocas difíceis de dinheiro, não sei, não teve nunca época fácil, mas assim, teve épocas que eu ia na rua, eu estava precisando tanto de uma coisinha para mim. Mas, não é, Kézia, sai para comprar uma coisa para você e volta com a mão cheia de coisa para os filhos. Mãe abre mão. Mãe abre mão de qualquer coisa pelo seu filho. Ela vai até as últimas consequências. Mãe que é mãe vai até as últimas consequências. E foi isso que Débora disse. Eu vou até as últimas consequências. Eu vou ali. Eu vou clamar. E quando ela manda chamar Baraque, dizendo assim, vai, ei, Deus não mandou você aí, o que é que tu está fazendo aqui, homem? Isso é minha linguagem, não é de Débora não, viu? Quando ela usa essa palavra para dizer para o general, aí você vê a autoridade que ela tinha naquela terra. Ela era temida não porque ela era a Débora, a bonitona. Ela era temida porque ela temia o Senhor. Ela servia ao Senhor. A pessoa via a santidade, a autoridade de Deus nela. Vai no Juízes, aí, no Juízes 6, nós podemos observar que a influência dela, que ela tinha, era grande sobre aquela cidade, sobre aquela terra, sobre aquele país. Aí ela mandou uma mensagem para Baraque, uma mensagem de dizer, ô Baraque, homem, Deus já mandou marcha, o que é que você está fazendo aí, marcha? Vai fazer. Eu penso que não era a primeira vez que Baraque tinha ouvido aquela mensagem, não, porque ela diz assim, porventura, quer dizer, alguma vez ela já tinha mandado um recado antes. Porque você não vai dar um recado assim, porventura Deus não mandou? Ela está lembrando a ele, Deus não mandou, o que ele está fazendo aqui? E ele estava ali, ó, frouxo, se afrouxando, com medo, sabe de quê? Do exército enorme, cheio de carros, de carros de ferro. A Bíblia diz quantos mil homens? No quadro, diz aqui, ó, 10 mil homens, eu acho. 10 mil homens, um exército forte. Aí, no Juízes 7, no final, no verso 7, Deus manda dizer que vai dar vitória. No final do verso 4:7 diz assim, ó, e o darei nas tuas mãos. Deus está dizendo para Baraque, através de Débora, vai lá no rio, como é o nome? Quizon? Lá naquele lugar ali, que ali você vai se encontrar com ele, com Císara, e eu vou te dar a vitória. Aí o que Baraque responde para Débora? Ô homem, eu antes pensava que ele era assim, esse homem que não era corajoso, mas não era nada disso. Ele era corajoso. Se Deus colocou aquele homem como um general do exército, ele era corajoso, e você vai saber agora por que ele disse isso. Ele era corajoso. Deus mandou ele por quê? Porque ele era um general, ele era acostumado a guerrear, né? Só que a gente não consegue ver, quando a gente vê as coisas por cima, a gente não consegue ver a profundidade que Deus está falando, né? Então, vai no 8, minha irmã, 4:8. É a resposta de Baraque. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E aí Baraque diz assim para Débora, ok, estou vendo, estou acreditando nisso tudo aí, mas sozinho eu não vou não. Só vou se tu for comigo, Débora. E ela foi, ela era valente, ela era uma mulher corajosa, mas não na força dela, na força do Senhor. Na força do Senhor, né? Aí eu penso hoje assim, a Bíblia mostra que Baraque era alguém que ele cria em Deus. Porque se ele não cresce em Deus, ele não teria ouvido Débora. Ele não teria dito para Débora assim, ó, se você não for comigo, eu não vou, eu vou se você for, se você não for, eu não vou. Aí a gente traduz que ele era frouxo. Baraque era como muitos de nós, dentro da igreja, nem domingo.
De vez em quando eu vou na quarta. Eu ouço Deus, mas eu não escuto Deus. Tá? Baraque, eu penso que era um crente, alguém que cria em Deus, conhecia Deus. E você vai ver isso no final. Porque lá diante em Hebreus 11, fala, bota o Baraque lá no Novo Testamento como um homem de fé. E aí você vai entender que o que Baraque era um homem que não queria gastar tempo com Deus. Tem alguma semelhança aqui? Ele não queria levantar nas madrugadas. Ele dizia que ele tinha que prover para casa. Ele tinha um exército para dar ordens. E quando ele chegava em casa, ele estava cansado. Mas olha Deus, domingo eu estou lá na igreja. Domingo eu dou o dízimo. Olha Deus, eu estou ouvindo tudo, viu? Eu creio em você. Mas e a obediência? E a obediência! Deus disse que obedecer é melhor do que sacrificar. E por isso hoje, a igreja do Senhor Jesus está cheia de líderes escandalizando. Amados, nós não podemos nos firmar no nosso próprio entendimento, não. O nosso coração enganoso e perverso. Hoje eu digo, eu louvo a Deus, eu abençoo, eu profetizo, daqui a pouco essa boca quer falar mal do irmão. Se eu não estiver ali, Senhor, me ajuda. A coisa fica feia. Fica feia. O nome do Senhor não é glorificado. Então, eu penso que Baraque era um desses homens aí, que está cheio em todas as igrejas. São sacerdotes que Deus levantaram, homens de guerra, homens que é para ir para frente de batalha, homens que é para ir para a obra de missionária, homens que é para fazer coisas que o Senhor chamou para fazer. Conhece Deus superficialmente. Ele não tinha intimidade com Deus. E Del hoje cantou aí sobre a intimidade de Deus. E eu fiz essa oração, Senhor, o Senhor é que é dono da obra. O Senhor, se o Senhor quiser, você vai botar essa pregação em sintonia com louvor. E aí a Paty cantou no final uma música e o Del outra de louvado seja o nome do Senhor. Né? Intimidade. Na intimidade são coisas profundas que é revelada. Né? Você vê eu e Carlos aqui, para lá e para cá, fazendo as coisas. Você não sabe como nós somos na intimidade, só eu e ele. Para Carlos disse, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Deus quer intimidade. E Baraque, tadinho, as pernas dele ficou assim, porque ele disse assim, ok, eu creio, Deus vai me dar vitória. E quando eu chegar lá na batalha, quando é que eu vou saber se eu não tenho intimidade com Deus? Se eu não consigo escutar Deus, como é que eu vou saber que é a hora de eu ir lá e avançar? Não tinha como escutar. Não tinha. Então ele disse assim, olha Débora, você é o vaso que ouve de Deus. Se tu for comigo, eu irei. Porque na hora certa que Deus está com a trombeta, aí você vai me dizer, e eu vou. Quem fez a obra, quem foi lá e guerreou foi Baraque. Mas por causa deste posicionamento, ele não recebeu a honra. Ele fez o trabalho todo, a Bíblia relata. Que ele fez, ele lutou, ele fez tudo. Mas ela disse assim, gente, quem estava falando não era Débora. Era Deus dizendo assim, olha Baraque, eu irei contigo através de uma... Levanta das madrugadas, vai ler a minha palavra. Eu vou fazer esse parêntese aqui, viu? Não tem desculpa, porque hoje, depois de tudo isso que eu fiz em casa, sabe foi que eu fui lá no... Vocês têm a fome, tem tudo aí, né? Fui lá no Bíblia Online, áudio. Você pode ouvir a Bíblia, toda, capítulo por capítulo. Você pode ler em português, português de Portugal, português do Brasil. Você pode fazer o que você quiser. Você tem um telefone potente que é conectado lá. Hoje em dia é os carros.
Estou dirigindo, mas você pode falar no telefone, porque não é? Mas nem teu carro assim, troca teu carro assim. E deve ter outros aí por aí. Você entra, meu amado, para o trabalho. Você não tem tempo, você diz que não tem. Em vez de você estar ouvindo, vai ouvir a palavra, porque Deus vai se revelar para você. Tá? Tem Bíblia online. Antigamente o povo não sabia ler, que acontecia aqueles milagres, que aprendia a ler lendo a Bíblia. Hoje você pode ouvir, né? Aí, ó, no verso 9 ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra. Foi Deus que falou para Baraque: não vai ser a tua honra. Homens, acorda. Acorda, mulheres, se posiciona. Aí no 4:14 foi quando Deus deu a ordem para Débora. Deus, o radar, a boca de Deus ali, ouviu de Deus que era a hora de atacar. E ele diz assim: dispõe-te. Ela diz: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregará Cícera nas tuas mãos. Aleluia. Eu penso que eu vi espanto nos olhos, assim que Débora olhou para Baraque, ele estava assim: é hoje? Um grande dia? Foi o mesmo posicionamento que ele teve, é o mesmo que nós temos aqui hoje. Deus fala, Deus manda, a gente escuta, mas não ouve. A gente escuta, mas não ouve. Para você ouvir Deus, você tem que buscar Deus. Para você entender os segredos de Deus, você tem que ler Bíblia. Você tem que ouvir palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas Baraque sabia que ele estava em falta, mas ele tinha fé. Porque lá em Hebreus, botou na parede dos famosos da fé. Baraque está lá. Porque ele tinha um pouquinho de fé. Ele foi salvo. Mas Deus quer mais de nós, amados. Deus quer mais de nós, amadas. E o Senhor disse para Teresa: estou te levando naquela terra como Débora. E há de mim que diga não para o Senhor. Sabe o que nós vamos fazer lá, Marcinha? Sabe o que nós vamos fazer lá, amiguinha? Nós vamos levantar mulheres, homens e mulheres de Deus para clamar por Espanha que está morrendo. Espanha está afundada. E a igreja está acomodada. Está bom aqui. E o diabo está matando a igreja como se mata sapo, ornando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando vê, a igreja está sem força. Nós vamos fazer isso. Por quê? Porque eu sou alguém? Não, porque aprove o Senhor nos escolher. Aleluia. E eu não vou na minha força. Quero dizer para vocês que penso que Débora estava como eu estou hoje. De vez em quando me dá um friozinho na minha barriga, mas aí eu digo: é o Senhor que vai, não sou eu. De vez em quando meu eu quer dizer, mas o Senhor já disse: marcha, porque sou eu que vou fazer. No cântico de Débora, no capítulo 5, Débora dá toda a honra e toda a glória a Deus. Se você depois ler o capítulo 5, peça a Deus a revelação. Débora não era uma mulher que queria condecorações. Ela não estava preocupada quem ia levar a honra, quem ia levar a glória. Quando aquela palavra foi dita ali, ó, mas a honra não é tua, não foi Débora que estava falando, foi a profetisa, foi Deus dizendo para Baraque: olha, eu vou contigo, mas a honra não vai ser tua, porque você não me obedeceu como eu mandei. Momento nenhum Débora se promoveu. Tudo que ela queria era obedecer a Deus. Volte aí a Juízes 5:7. E aqui nós estamos acabando. Deus já colocou em cada um de nós aquilo que Ele queria colocar para ser usado neste tempo. Deus já colocou em cada um de nós
todos os ingredientes que precisa para este tempo. Não tem desculpa, amados, não tem desculpa. Se posiciona, igreja. Se posiciona, Tereza. Se posiciona, pastor Carlos. Se posiciona, Márcia. Se posiciona, Deus. Revê os seus valores. O que é mais importante? Tem que ter o tempo de Deus. Se você tem o tempo de Deus, Deus não pode esperar o dinheiro. Olha, eu recebi uma palavra na vigília. Foi uma bênção. Isso é uma verdade na minha vida. Deus dizia assim para mim: tu não precisa de dinheiro, porque tudo que tu queres eu te dou. Isso, no dia que eu entendi isso, amado, isso é uma verdade na minha vida. Deus me dá o que eu quero. E eu não estou mais preocupado com viver correndo atrás do vento, não. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho nesta terra, mas o tempo que eu tiver, eu quero fazer o que meu pai mandou, porque isso é eterno. Isso é eterno. Leia, amada, 5:7. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. E eles vão cantar esse louvor. E eu quero que você comece a falar com Deus. Eu quero que você apresente a sua vida a Deus. Pode cantar. Jesus, em nome de Jesus,